Então aqui no quadro eu estou mostrando para você aqui, ó, a estrutura da programação mental. Então temos aqui a programação mental. A sua programação mental, ela é feita com um conjunto de neurônios. O que é uma programação mental? Só para você entender melhor. O que é uma programação mental? Imagina que você no seu cérebro tem vários programinhas instalados lá no seu inconsciente que você vai aprendendo ao longo da sua vida inteira. Coisas que você ouviu da sua mãe, do seu pai, que você ouviu na TV, que você ouviu no rádio, que você viu o seu professor falando, o seu pastor falando, as pessoas ao seu redor, do seu bairro. Todas as experiências que você viveu na sua vida vão criando programinhas no seu inconsciente, na sua mente, que define você hoje. Então você hoje é o que está programado na sua mente. Então sua programação mental define completamente a sua vida. E o que acontece com a programação mental? Imagina que aqui, ó, é uma representação da sua programação mental. É um sistema de conexões neurais. Conexões neurais são neurônios, que aqui é um neurônio, imagina que isso aqui é um neurônio, e nosso cérebro, como é que o nosso cérebro aprende? Como é que o nosso cérebro muda? A neuroplasticidade é uma descoberta da neurociência que mostra que nosso cérebro pode ser modificado. Nós podemos deixar de ser uma pessoa ansiosa para ser uma pessoa calma e tranquila. Nós podemos deixar de ser uma pessoa escassa para ser uma pessoa próspera. Nós podemos deixar de ser uma pessoa desequilibrada para ser uma pessoa extremamente equilibrada. Nós podemos mudar com a plasticidade neural. Então a plasticidade neural é a mudança dos neurônios, das conexões dos neurônios. Então quando você faz uma mudança, quando você aprende alguma coisa, você está criando conexões neurais novas. Então aqui você tem, por exemplo, um sistema de crenças, que é a conexão neural. Então aqui, ó, eu até separei, ó, uma conexão neural. Imagina que aqui na conexão neural, aqui dentro, nessa conexão aqui, ó, aqui a conexão, um neurônio ligando a outro neurônio, é uma conexão neural que é uma crença. Quando a gente fala de crença, é isso. Ah, Diogo, crença não é o que eu acredito da igreja? Não, ali é a religião, tá? Crença que a gente fala aqui, ó, é a conexão neural. Essa conexão neural é que define, que determina o que você vai fazer, seus comportamentos. Então você tem você tem bilhões de conexões neurais no seu cérebro. Bilhões. E dessas bilhões de conexões neurais, temos nossas crenças, temos nossas emoções e sentimentos, e temos os nossos comportamentos. Você se comporta, você faz as coisas, você decide as coisas a partir dos seus comportamentos, ou seja, a partir da sua programação mental. Tudo que você faz na sua vida depende da sua programação mental, tá certo? E a programação mental, ela gera, elas são as crenças que geram emoções e sentimentos, e está lá também os comportamentos. E o que acontece? Descobertas recentes da neurociência, da epigenética. Primeiro, vou te falar quem foi que descobriu. O neurocientista que foi o ganhador do prêmio Nobel, Eric Kandel, ele foi o ganhador do prêmio Nobel de Medicina. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina porque ele fez várias descobertas como funciona o nosso cérebro e como o nosso cérebro, nossos neurônios, nossas conexões neurais, nossa programação mental influencia em tudo na nossa vida. Não somente nos nossos resultados financeiros, resultados de relacionamento, não somente no resultado de vida que a gente tem. Ele representa também como sua genética vai ativar ou não vai ativar questões de saúde, problemas, dificuldades e por aí vai. E aí tem o Bruce Lipton, que é um biólogo, doutor também, que também criou, que fez vários testes, criou também esse estudo, e ele estudou profundamente. E ele identificou que nossas conexões neurais, a nossa programação mental, define a nossa genética. Como assim, Diogo? Vou te explicar. Você nasce com 50%, vamos lá, você nasce com 50% da sua mãe e 50% do seu pai de genética. E você também vem trazendo cargas genéticas dos seus avós, bisavós e por aí vai. Então você é formado por essa genética. Só que essa genética, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu sou gordo porque meu pai, minha mãe e minha família é todo mundo obeso. Na verdade, isso é somente uma crença que a pessoa tem. Porque as descobertas que foram feitas é que o que define se aquele genes de uma pessoa obesa vai aparecer, vai florescer, é o ambiente mental, é a nossa programação mental, são as nossas crenças, os nossos comportamentos, as nossas emoções e sentimentos que criam um ambiente, e esse ambiente vai florescer aquela parte genética ruim, ou ela vai ficar anulada. Então a parte genética ruim, ela só vai florescer, ela só vai aparecer se a pessoa tiver uma programação emocional e mental errada, olha só, com sentimentos ruins. Então imagina assim, uma pessoa que ela
ela veio de uma família que todo mundo foi sempre depressivo ou sempre foi muito ansioso. Aí ela vai, cresce vendo aquilo e ela começa a acreditar que é genético. Ah, não é genético. Então eu vou ser assim pro resto da vida, porque é genético. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque foi definido isso. Então você, sua programação mental, define, além de tudo que já define a sua genética. Então você não tem nem mais desculpa para dar para você mudar de vida. Porque se você fazer uma reprogramação mental, a sua genética também vai ser influenciada por isso. Se você tiver emoções, se você tiver uma programação mental, positiva, PNP, então você vai ter o quê? Uma genética positiva. Mas se você tiver uma programação mental negativa, uma PMN, você vai ter o quê? Você vai ter uma genética negativa. Então, olha como isso é importante. Você não está condenado a ter câncer porque sua família teve câncer. Você não está condenado a ter problemas mentais e emocionais porque sua família teve problemas mentais e emocionais. Você não está condenado a ser uma pessoa obesa porque a sua família foi obesa e você vai ser obeso também. Você não está condenado a ser pobre a vida toda porque sua família foi pobre. Você não está condenado a nada. A única coisa que vai fazer diferença é a sua programação mental. E se sua programação mental estiver ruim, pode ter certeza que sua saúde vai ser prejudicada, vai definir se você vai ter problemas cardíacos, vai definir se você vai ter problemas de pressão alta, se você vai ter problemas no sangue e sua PMN, que é a programação mental negativa que vai fazer isso. Então, como é que você faz para definir mudar até sua genética de forma positiva? Você tem que reprogramar a sua mente, para ter uma mente PMP, programação mental positiva. Forte isso? Você consegue entender o poder disso? Se você pode dominar, se você pode modificar e determinar até sua genética, imagina o que você pode fazer. E as descobertas colocaram que em torno de 37 a 97% da sua vida é determinada por sua programação mental. A questão é, você vai ter, a partir desse conhecimento, você tem duas opções. Você pode ignorar isso aqui, não acreditar, ou se você não quiser acreditar, você vai pesquisar Bruce Lipton, vai lá no Google, anota o nome aí, Bruce Lipton, e depois vai pesquisar Eric Kandel. Um é biólogo, doutor de biologia, e o outro, que é da epigenética, e o outro é um neurocientista renomado, ganhador do Prêmio Nobel. Se você não sabe o que é Prêmio Nobel é o maior prêmio das ciências que existe. Então isso não é brincadeira, isso aqui é sério pra caramba. Isso aqui quer dizer que você pode criar o seu destino, não importa o que seja. Você é a pessoa que vai criar o seu destino. Isso é poderoso. Você não está condenado a nada. Você não está condenado a ser uma pessoa ansiosa, a ser depressiva, a ter problema financeiro, a ter problema em relacionamentos, a ter dificuldades, a ter depressão, a ser obesa, a ter problema de saúde. Você não está condenado a nada. Você só precisa reprogramar a sua mente. Você precisa reprogramar a sua mente. Entende isso, por favor. Você precisa entender isso. Porque eu vejo que às vezes eu falo isso, eu falo sobre isso para pessoas que até vêm já estudando e as pessoas parecem que não entendem isso. E elas não priorizam mudar a mentalidade delas. Elas priorizam outras coisas. Ela prioriza sair no final de semana para beber. Ela prioriza, sei lá, assistir novela. Ela prioriza assistir Netflix o dia todo. Ela prioriza qualquer coisa, mas ela não prioriza reprogramar a mente dela. Então isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Tá certo?